Essa caminhada que nós temos feito através do Evangelho de João, para mim está sendo bastante edificante. Não sei para você se tem sido. Hoje nós queremos olhar para o Evangelho de João, capítulo 19, os versículos 17 até 42, que é o caminho para a cruz. João, quando escreveu esse Evangelho, ele quis apresentar de uma maneira bem simples a vida de Jesus, de tal maneira que os incrédulos pudessem ir até ele pela fé e os cristãos pudessem desenvolver a sua fé de tal maneira, crendo que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que desceu do céu. Nós temos que nos perguntar o que leva pessoas a comprometerem muitas vezes seus valores, sua fé, sua crença, quando são cercadas por pessoas diferentes ou por pessoas que discordam dela. Nós podemos ver no capítulo 19, ali no início, os versos de 1 a 16, o governador romano Pilatos, ele estava dividido entre a multidão, que estava muito irritada, e a sua própria consciência. Ele não tem coragem de assumir as suas próprias decisões. Lava as mãos em referência à sua falta de postura. A impressão que dá é que o Pilatos aqui já conhecia o coronavírus e que ele então nos ensina como nós fazemos higiene da nossa mão para nós não passarmos essa doença adiante. O que ele faz, ele deixa a multidão decidir o futuro de Jesus. Percebe-se claramente como Pilatos se importava com a opinião de terceiros. Ele não queria se indispor. Você também é assim muitas vezes? Tem medo da opinião de terceiros, principalmente relacionados à tua vida de fé, à tua espiritualidade? Temos percebido que o que tem mantido as pessoas firmes ultimamente, principalmente nessa pandemia que nós estamos vivendo, são aquelas pessoas que têm uma vida de fé, uma vida espiritual baseada na palavra de Deus. Ou você está mais preocupado com o que os outros dizem e pensam a teu respeito, do que realmente você ter a tua própria opinião, falar aquilo que Deus tem feito na tua vida? Se você olhar com carinho a partir do versículo 17 do Evangelho de João, o autor aqui do Evangelho, ele foi testemunha também ocular do julgamento, da crucificação, da morte e também do sepultamento de Jesus. E ele relata esses eventos de uma forma muito surpreendente. Como ele esteve lá presente, então ele vai contando, narrando aquilo que ele vivenciou. João ele registra vários detalhes desses acontecimentos para mostrar a importância deles, para que nós hoje pudéssemos ver e entender, como também os discípulos naquela época não se esquecessem do que Jesus, o Mestre, fez por eles e fez por nós na cruz. Jesus agora tinha que carregar a sua cruz. Foi o que Jesus recebeu dos homens. Aqueles mesmos homens que jogaram seus trajes quando Jesus entrou em Jerusalém, que cortaram galhos de palmeira, que cantaram hosana, estão dizendo agora crucifica-o, crucifica-o. Então Jesus recebeu uma cruz para nela ser crucificado. João ele descreve que em Jesus cumpriu-se aquelas profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, do Salmo 22, versículo 18, onde diz que as roupas do Messias seriam repartidas. Ou então o Salmo 34, versículo 20, que diz que nem um osso seria quebrado do Messias. Ou mesmo o Salmo 69, versículo 21, que diz que eles dariam fel e vinagre para o Messias beber. Ou então o profeta Isaías, do capítulo 53, que descreve esse Messias como homem de dor, desprezado, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus estava na cruz e ao ver a sua mãe e também o discípulo amado ali perto, João, ele diz para ela: mulher, eis aí o teu filho. E aquele discípulo amado, ele diz: eis aí
a tua mãe. Jesus, ele não realizou a sua obra na cruz na condição de filho de Maria, mas sim na condição de filho de Deus, como mediador da nova aliança, que veio pagar por nós, inclusive pela própria Maria, o preço do resgate do nosso pecado. É admirável que, naquele momento de dor física que Jesus estava sentindo, de angústia intensa, ele ainda tenha pensado nos outros. Ele pensa na Maria, pensa no discípulo amado, com um cuidado tão terno, tão amoroso, que mexe com nossos sentimentos. Jesus diz um para o outro: um deve cuidar do outro. Embora Pilatos tenha entregue Jesus para ser crucificado, atendendo ao pedido da liderança religiosa da época e também da multidão, a sua participação não termina por aí. Os principais sacerdotes da época o questionam sobre a placa e também sobre os dizeres que estavam naquela placa ao colocar sobre a cruz. E Pilatos não dá nem atenção, mantém aquilo que está escrito. Ele mesmo diz: o que está escrito? Está escrito. Para honrar aquele sábado da Páscoa, os judeus pedem que Pilatos mande quebrar as pernas daqueles 3 homens crucificados para apressar a morte e que também no final daquela tarde ainda os corpos fossem retirados. 2 dos que foram crucificados juntamente com Jesus, os soldados quebraram as pernas. De Jesus não foi necessário. Ele já havia morrido, cumprindo a profecia de que nenhum osso seria quebrado. Encerrando o relato desse capítulo, João conta que José de Arimateia, ele conseguiu a autorização de Pilatos para enterrar Jesus, e também junto com Nicodemos, eles retiraram o corpo da cruz e o prepararam para ser sepultado de acordo com os costumes judaicos da época. Por causa da Páscoa se aproximando, enterraram rapidamente Jesus num túmulo não utilizado nas redondezas. Quantas pessoas na atual situação hoje têm que sepultar os seus mortos também de maneira muito rápida por causa do vírus que está por aí? Jesus teve que ser por uma questão de costume, para manter a tradição, senão eles não poderiam celebrar a Páscoa naquele dia. Mas Jesus morreu para nos dar vida, também em meio às pandemias que nós enfrentamos e que você enfrenta no dia a dia, e que sabemos que Deus está conosco e Ele quer justamente também mostrar aquilo que é a vontade e a verdade dEle. Por isso eu te convido a refletir nas questões que estão aí. Primeiro, que riscos José e Nicodemos, membro do conselho judaico, os 2, correram ao pedir o corpo de Jesus para ser enterrado? Segundo, o que aquela atitude de Nicodemos em preparar especiarias, aloé e mirra, e a decisão de José em ceder a seu próprio túmulo revelam em relação a Jesus? Terceiro, que risco os cristãos correm hoje por causa do amor a Jesus? E quarto, você correria esses riscos por amor a Jesus? Você sabe dos problemas que poderia enfrentar dizendo que crê em Jesus? Que Deus te ajude a ser uma testemunha viva do Evangelho. Jesus morreu por ti. Jesus derramou aquele sangue precioso por ti. Ele orou por ti. Não se esqueça. Ele já orou para que você viesse a crer nele. Creia nele e tenha a paz que ele tanto deseja dar a todos nós. Amém.